Olá pessoal, queridos seguidores, ouvintes e aficionados pelo direito notarial e registral. Hoje eu vou falar de um tema muito caro, muito importante, que aqui no Brasil infelizmente as pessoas não dão muito relevância, tanto isso que a gente vê o caso da nossa cantora Marília Mendonça, que deixou R$ 500 milhão e tampouco uma disposição de última vontade. E eu vou falar assim que a vida é um sopro, mas vamos ser mais práticos, mais objetivos, vamos fazer um planejamento sucessório adequado, não vamos deixar nossos filhos nas mãos, nem nossas viúvas desamparadas. Que tal fazermos o testamento? A gente aprendeu na nossa faculdade muito a questão da sucessão legítima e aferramos-nos a isso. Não se preocupa, existem disposições legais para tanto. Testamento é coisa de filme, de Hollywood, mas eu vou ser um pouco mais adequado, e hoje, o vídeo de hoje é sobre testamentos. E o testamento eu vou utilizar um termo, uma conceituação doutrinária do Ponte de Miranda, certo? Em extrema capacidade de concisão do Ponte de Miranda, ele fala o seguinte: testamento é o ato pelo qual a vontade de um morto cria, transmite ou extingue direitos, feito em vida obviamente, mas a implementação vem em morte. Certo? O testamento, por sua vez, é o ato unilateral de última vontade, pelo qual alguém, nos limites da lei, e para depois de sua morte, dispõe sobre seus bens, no todo ou em parte, ou algo resolve para efeitos jurídicos. E qual que é a razão de ser da existência do testamento? O nosso direito, ele veda o negócio, o objeto do negócio jurídico, a herança de pessoa viva. Portanto, há a formalidade para o testamento, que ele vai ter a sua eficácia após a morte, que são as declarações de última vontade declaradas pelo testador, formalizado em documento escrito. Não, como se diz, o testamento verbal no nosso país, ele é uma exceção no caso do testamento militar, conforme eu vou falar daqui a pouco, certo? Com indicação de herdeiros e legatários. Uma coisa são herdeiros, outra coisa são legatários, que fique bem consignado isso. Lembrando também que a sucessão testamentária abrange a parte disponível. O que isso quer dizer, Pedro Gustavo? Simples. Não se inclui a parte legítima, que é a metade. A parte disponível é aquela que pode ser abrangida por testamento ou por doação inter vivos. Certo? Olha só a situação que facilita a vida. Tanto isso que toda pessoa capaz pode dispor em testamento da totalidade de seus bens ou parte deles para depois de sua morte. Lembrando que essa legítima não pode ser incluída no testamento. Lembrando que pode haver algumas disposições envolvendo a legítima que não envolve, obviamente, a transmissão, certo? Lembrando também, por exemplo, uma das hipóteses também, por exemplo, que eu falo é a deserdação. Lembrando que são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o testador somente a elas tenha se limitado. Logicamente, tem a questão de disposições codiciliares, que, por exemplo, sufrágio da alma, eu quero ser cremado, eu quero que seja enterrado em tal local,
que minhas cinzas sejam jogadas no Vale do Loire, na França, perto dos vinhedos, por aí vai. Lembrando que é um ato personalista, não pode vir um procurador para lavrar o testamento, certo? Que pode ser mudado até a abertura da sucessão com a morte do doador. E qual que é o prazo de validade para o prazo decadencial para impugnar a validade do testamento? 5 anos, mas não a partir da lavratura do testamento, mas sim contado do prazo da data do seu registro, de acordo com o artigo 1859. Certo? Lembrando que a lei dos incapazes e com o estatuto da pessoa com deficiência, houve uma grande modificação em relação a isso, quem é incapaz ou não, certo? Não podem testar nos que no ato de fazê-lo não tiverem o pleno discernimento, certo? Lembrando que podem testar os maiores de 16 anos. Certo? Lembrando que a incapacidade superveniente do testador, o que não vai acontecer? Não vai invalidar o testamento. Certo? E nem o testamento do incapaz vai se validar com a superveniência da capacidade. E quais são as formas ordinárias de testamento? Os testamentos ordinários são o público, o cerrado e o particular. Vedada a pacta corvina, que é o que? O testamento conjuntivo. Seja ele simultâneo, recíproco ou correspectivo, certo, pessoal? E por sua vez, e cai muito nos concursos, pessoais, quais são os requisitos essenciais do testamento público? Ser escrito por tabelião ou por seu substituto legal em seu livro de notas, de acordo com as declarações do testador, podendo este ser visto em minuta, notas ou apontamentos. Lembrando que o tabelião, de acordo com a Lei 8.935, ele não se vincula com essas minutas notas do testamento. Ele tem que cumprir uma certa legalidade. Certo, pessoal? Também, lavrado esse instrumento, ele tem que ser lido em voz alta pelo tabelião, ao testador e a duas testemunhas a um só tempo. Ou pelo testador, se quiser, na presença dessas e do oficial. Certo? Pode ser lido ou pelo tabelião ao testador e duas testemunhas, ou pelo testador, se quiser, na presença dessas e do oficial. Certo? Ser um instrumento em seguida à leitura, assinado pelo testador, pelas testemunhas e pelo tabelião. Certo? É aquela dica do famoso elis afel, certo? Encerramento, leitura, emolumentos, selo, entre outros, que existe no macete mnemônico que eu falei, das dicas da segunda fase, certo? Assinatura, entre outros, certo? Lembrando, o testamento ele pode ser público, pode ser escrito manualmente ou mecanicamente. A regra é que seja mecanicamente, até porque há uma observação de acordo com o provimento número 100 agora do CNJ, que fala sobre os atos notariais eletrônicos, certo? Que até é cada vez mais interessante, que cada vez mais estamos informatizando e desmolecularizando o tabelionato de notas e centralizando, certo? Bem como ser feito pela inserção de declaração de vontade em partes impressas do livro de notas, desde que rubricadas todas as partes pelo testador, sim, mais de uma, certo? E se o testador não puder ou não souber assinar, o tabelião ou substituto legal assim o declarará, assinando, nesse caso, pelo testador e ao seu rogo uma das testemunhas instrumentais. Lembrando, pessoal, a Lei 8.935 diz que é ato só do tabelião titular, mas a maioria dos códigos de normas e até o próprio Código Civil permite que o substituto legal ele lavre testamento, certo?
assinando nesse caso pelo testador e ao seu rogo uma das testemunhas instrumentárias, certo? E quando for inteiramente surdo, sabendo ler, ele lerá o testamento, se não souber, designará quem o leia em seu lugar, presentes as testemunhas. E no caso do cego, só é permitido o testamento público, será lido em voz alta 2 vezes, uma pelo tabelião ou substituto legal e outra por uma das testemunhas designadas pelo testador, que vai ser consignado essa circunstância no testamento, certo? E no caso de testamento escrito pelo testador, no caso de testamento cerrado, que estou evoluindo para cá, ele vai ser válido se aprovado pelo tabelião ou substituto legal, observadas as seguintes formalidades. 1. Que o testador o entregue ao tabelião em presença de 2 testemunhas. Que o testador declare que aquele é o seu testamento e quer que seja aprovado. Que o tabelião lavre, desde logo, o auto de aprovação, na presença de 2 testemunhas, e em seguida ao testador e testemunhas, e também que o auto de aprovação seja assinado pelo tabelião, pelas testemunhas e pelo testador. E lembrando que os testamentos errados ele pode ser escrito mecanicamente, desde que o seu subscritor numere e autentique com a sua assinatura todas as páginas, certo? O tabelião, ou seja, ele não vai fazer um testamento necessariamente dessa forma, porque essa famosa folhinha pautada, ou papel ao máximo. Aliás, quem está fazendo segunda fase de concurso, compra isso. Isso aí é excelente. Que você vai pegar os modelitos, você vai firmar na sua cabeça e aliás, faça um testamento, treina um testamento desse jeito. Pega um modelito nesse livrinho aqui, excelente por sinal, Carlos Fernando Brasil Chaves, e começa a escrever. Você vai ver, você vai criar uma memória, quase que uma memória muscular, certo? E por sua vez, de acordo com o artigo 1869, o tabelião ele deve começar o auto de aprovação imediatamente depois da última palavra do testador, declarando, sob sua fé, que o testador entregou para ser aprovado na presença de testemunhas, passando a serrar e coser, aquele famoso testamento costurado, o instrumento aprovado, certo? E se não tiver espaço na última folha, o tabelião vai apor o sinal público, certo? Mencionando, obviamente, circunstância no alto, certo? E se o tabelião não tiver escrito o testamento a rogo do testador, ele, mesmo assim, ele pode aprová-lo, certo? Mesmo se ele tiver redigido. Lembrando que o testamento, nesse caso cerrado, ele pode ser escrito em língua nacional ou estrangeira, pelo próprio testador ou por outrem, a seu rogo. Lembrando que não pode dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba ou não possa ler, certo? Mesmo que seja a rogo do tabelião. Fique bem consignado isso. E pode fazer o testamento cerrado surdo-mudo, desde que ele escreva e o assine de sua mão, e que, ao entregá-lo ao oficial público, lê-se tabelião, ante as 2 testemunhas escreva na face externa do papel envoltório que aquele é o seu testamento, cuja aprovação lhe pede. É o famoso testamento secreto, místico, segundo a doutrina. Envolve quase que um conhecimento hermético, é quase uma coisa iniciática esse testamento, por isso a raridade no nosso país. A maioria das vezes ele é feito testamento ou particular ou público. Aliás, na maioria das suas vezes o público, pela confiança do tabelião na comunidade. Então, isso aí é quase que um must be.
certo? Lembrando também que depois de aprovado e cerrado, será o testamento entregue ao testador. O tabelião lançará em seu livro nota de lugar, dia, mês e ano que o testamento foi aprovado e entregue. E também haverá, nesse caso também, aquele módulo da SENSEC, certo? Da existência do testamento. Que nesse caso não vai ser fornecida a certidão, obviamente, só do auto de aprovação do testamento cerrado. Porque no caso do testamento público haverá uma possibilidade de expedir certidão, logicamente, desde que seja o testamenteiro ou algum interessado, e desde também outros terceiros que apresentem a certidão de óbito, certo? Ou decisão judicial, ok? E eu falei um pouco antes sobre a questão de inventário, sobre a possibilidade do inventário extrajudicial, em quais condições pode ser feito com o testamento, certo? E uma vez falecido o testador, o testamento ele vai ser apresentado ao juiz, que o abrirá e o fará registrar, ordenando que seja cumprido, se não achar vício externo que o torne inválido de nulidade ou suspeito de falsidade, certo? E no caso de testamento particular, ele pode ser escrito de próprio punho ou mediante processo mecânico, certo? Quando for de próprio punho, ele vai ter requisito essencial, a validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de pelo menos 3 testemunhos que o devem subscrever. E muitas das vezes o que é feito nesse caso, testamento particular, é registrado no registro de títulos e documentos. Mas, apesar que muitas das vezes a pessoa testa no particular para quê? Para que não tenha, que outras pessoas não saibam como interessado, certo? Se for elaborado em processo mecânico, ele não pode ter rasuras ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador depois de o ter lido na presença de pelo menos 3 testemunhas que vão subscrever. Uma vez morto o testador, vai se publicar em juízo o testamento, com a citação dos herdeiros legítimos, certo? E se as testemunhas forem contestes sobre o fato da disposição ao menos sobre a sua leitura perante eles, e se reconhecerem as provas e assinaturas, o testamento vai ser confirmado. Mas se faltar testemunho por morte ou ausência, e se pelo menos uma o reconhecer, o testamento pode ser confirmado, se a critério do juiz houver prova suficiente de sua veracidade. E circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular de próprio punho e assinado pelo testador sem testemunhas poderá ser confirmado a critério do juiz. Lembrando que o testamento particular pode ser escrito em língua estrangeira, contanto que as testemunhas o compreendam. Lembrando, pessoal, olha só, por isso que a regra é o quê? Que seja público. Que as testemunhas já lavraram, já confirmaram a existência, tem a fé pública, já está arquivado na serventia, pode expedir certidão. Por isso a vantagem do testamento público, além da capacidade técnica do tabelião, que eu não preciso perquirir sobre a prudência notarial e a jurisdição notarial. Eu não sou um Brandelli da vida, não sou um DG da vida para ter essa habilidade, mas eu posso afirmar da versatilidade do tabelião e a capacidade do jurista que há atrás daquele balcão do tabelionato de notas, certo? Lembrando também em relação ao codicilo, toda pessoa capaz de testar poderá, mediante escrito particular, seu datado e assinado, fazer disposições especiais sobre seu enterro, sobre esmolas de pouca monta, a certas determinadas pessoas ou indeterminadamente aos pobres de certo lugar, assim como legar móveis, roupas ou joias de pouco valor de seu uso pessoal. E os atos que referem ao artigo antecedente, salvo o direito de terceiro, vão valer como codicilos,
deixa ou não o testamento do autor, certo? E também nesse caso também pode nomear o substituir testamenteiro. No caso é que aí ele é um executor das disposições testamentárias, certo? E esses atos, eles podem revogar por atos iguais e consideram-se revogados se havendo testamento posterior não confirmar ou modificar, certo? E se estiver fechado o codicilo, ele se há do mesmo modo testamento cerrado. Se aberto antes da abertura da sucessão, ele vai ser rompido, certo, pessoal? E quais são as espécies de testamentos especiais? Marítimo, aeronáutico e o militar, certo? E não há muita importância sobre eles, e tanto isso até porque não é feito por tabelião, mas muitas vezes pelo oficial de voo, ou oficial marítimo, ou o oficial militar, certo, pessoal? Pode se esticar um pouco mais sobre as disposições testamentárias que eu vou entrar agora, certo? Lembrando que no caso das disposições testamentárias, a nomeação de herdeiro ou legatário pode fazer pura e simplesmente, e também sob condição para certo fim ou modo ou por certo motivo. E também a designação do tempo que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições fideicomissárias ter-se-á por não escrito. E farei um vídeo específico sobre a substituição fideicomissária, certo, pessoal? E no caso de interpretação diferente na cláusula testamentária, ela vai prevalecer a que melhor assegure a observância da vontade do testador. E quais são nulas disposições? São nulas disposições que instituam o herdeiro ou legatário sob condição captatória de que este também disponha também por testamento em benefício do testador ou de terceiro, que é aquela questão da cláusula pacta corvina. Também não se pode negociar a herança de pessoa viva, né, pessoal? Que se refira a pessoa incerta cuja identidade não se possa averiguar, que favoreça a pessoa incerta cometendo a determinação de sua identidade a terceiro, que deixe a vida do terceiro ou de outro em fixar o valor do legado, certo? E também valerá a disposição, por sua vez, em favor de pessoa incerta que deva ser determinada por terceiro, dentre duas ou mais pessoas mencionadas pelo testador ou pertencente a uma família, ou um corpo coletivo, ou um estabelecimento por ele designado, por exemplo, uma fundação, certo? Também de remuneração de serviço prestado ao testador, por ocasião de moléstia que faleceu, ainda que fique a arbítrio do herdeiro ou de outrem a determinar o valor do legado, certo? Se houver uma disposição geral em favor dos pobres, estabelecimentos particulares de caridade ou de assistência pública, entender-se-á relativo aos pobres o lugar do domicílio do testador no tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos aí citos, salvo se manifestamente constar que tinha em mente beneficiar outra localidade. Certo, pessoal? Nos casos desse artigo, as instituições particulares preferirão sempre as públicas. Certo? E se houver um erro de designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da pessoa legada, anula a disposição, salvo pelo contexto do testamento puder identificar a pessoa ou coisa que o testador queria referir-se, certo, pessoal? Se o testamento nomear dois ou mais herdeiros, sem discriminar a parte de cada um, partilhar-se por igual entre todos a porção disponível do testador. E se o testador, por sua vez, nomear certos herdeiros individualmente a outros coletivamente, a herança será dividida em tantas cotas quantos forem os indivíduos e os grupos designados. Certo, pessoal? E lembrando, pessoal, dispondo o testador que não caiba ao herdeiro instituído certo e determinado objeto, dentre os da herança, tocará ele aos herdeiros legítimos. Certo? E lembrando que são anuláveis disposições testamentárias que nada de erro, dolo ou coação. É aquela questão do erro, plano de existência, validade e eficácia. Lembrando qual que é o prazo decadencial? 4 anos contados que quando o interessado tiver conhecimento do vício. Certo, pessoal? Lembrando que
princípio do aproveitamento. A ineficácia de uma disposição testamentária importa a de outros que sem aquela não teriam sido determinados pelo testador. Certo? E de acordo com, até reaproveitando a disposição do STF, a cláusula de inalienabilidade imposta aos bens por ato de liberalidade implica imperorabilidade e incomunicabilidade. Certo, pessoal? Lembrando que, em relação aos legados, o que eu posso explicar? E a questão também da questão do legado que não pertence ao testador, eu ser bem... Quando for coisa incerta, é possível, sim, coisa certa, fungível, é possível a aquisição pelo testamenteiro no intuito de entrega pro legatário, certo, pessoal? Segundo a doutrina do Silvio Salvo Venosa. Certo, pessoal? Se no caso o testador ordenar que o herdeiro legatário entregue coisa de sua propriedade a outra e não cumprindo, entender-se que foi uma renúncia tácita à herança ou legado, certo, pessoal? Que nesse caso é uma espécie de encargo, ok? Em relação a uma disposição testamentária. Ok, pessoal? E se tão somente em parte a coisa legada pertence ao testador, nesse caso que eu falei anteriormente, só quanto a essa parte valerá o legado, ok? E se o legado for de coisa que se determine pelo gênero, será o mesmo cumprido, ainda que tal coisa não exista entre os bens testados pelo testador, certo, pessoal? E se o testador legar coisa sua singularizando, só vai ter eficácia esse legado se ao tempo do falecimento ela se achava entre os bens da herança, se a coisa legada existia entre os bens do testador, mas se essa coisa legada existir entre os bens, se em quantidade inferior ao legado, será eficaz quanto ao existente, certo, pessoal? Se o legado de coisa que deve encontrar-se em determinado lugar, só vai ter eficácia se nele for achada, salvo se removido a título transitório, ok? E se o legado de crédito ou de quitação de dúvida, só vai ter eficácia somente até a importância dessa, ou daquele, se é o tempo da morte do testador. Certo, pessoal? Fiquem bem atentos em relação a isso, ok? Eu vou falar em posterior vídeo sobre a eficácia dos legados, a caducidade e também o direito de acrescer entre legatários e herdeiros testamentários. Fiquem atentos, que será uma... Se eu fiz a saga do tabelionato de nós, falaria a saga do testamento. Ok? Lógico, não tenho pretensões a fazer que nem o nosso querido jurista alagoano Ponte de Miranda, mas é uma coisa importante, ok? E mais uma vez, deixo com o meu tema: fé no Pai, que o áudio sai. Muito obrigado e uma excelente semana.